Boa tarde, estamos iniciando então, estou iniciando aqui no meu perfil, Alexandre Triques, mais uma live sobre processo administrativo previdenciário. Hoje um bate-papo com a doutora Vânia Pontes, que é a presidente da segunda Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social. Vamos falar, portanto, da instrução processual lá naquele ambiente, o ambiente da segunda instância recursal, né, com a presidente da segunda CAGE, que já está aqui. Eu vou agora, doutora Vânia, está aqui, solicitação para participar, já vou colocar. Certo. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Oi, Alexandre. Olá, tudo bom? Desculpa a confusão, é porque eu ainda sou uma analfabeta digital, tecnológica. Minha filha está aqui, ela que me ajudou a entrar. Não, imagina, não há o que se desculpar. Na verdade, o Augusto, que está participando aqui, ele comentou que pudesse ser o computador, eu não havia me dado conta, e a gente não falou sobre isso, né? E realmente o computador ele coloca algumas limitações uma delas é a live. A ideia é que seja pelo celular, até pelo dinamismo, né? De poder estar em qualquer lugar. Mas que bom que deu certo. Uma boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Estou muito feliz de estar conversando com a senhora. Obrigada a você pelo convite. Eu estou muito nervosa por estar aqui, mas agradecida pelo convite também. Não precisa ficar nervosa, não. Eu queria lhe dizer, né, e até já lhe falei isso pelas nossas conversas escritas, né? O objetivo dessa live, obviamente, que é discutir temas ligados ao processo administrativo e com enfoque na parte recursal, né? Eu tenho tido a oportunidade de conversar com alguns conselheiros nas últimas semanas, desde o ano passado, na verdade. Tem sido muito bom, a gente tem aprendido muito, e essa conexão da advocacia também com os conselheiros, eu acho que ela é muito importante, porque a gente tem buscado, muito rica, né? A gente tem buscado cada vez mais o caminho do conselho diante das dificuldades, né, que o processo judicial vem trazendo para o direito previdenciário, talvez em razão da quantidade de ações judiciais dos últimos anos, todas essas questões que estão aí sempre na pauta, no momento, né, na pauta do momento na área previdenciária. Então, a oportunidade de ouvi-los é sempre muito bom, e a oportunidade de ter aqui comigo, né, uma conselheira com tanta experiência em conselho, como eu pude perceber pelo seu currículo, né, com tanta experiência no Serviço Público Federal, como eu também pude perceber pelo currículo, né, e presidindo uma Câmara de Julgamento que já é uma segunda instância recursal, querendo ou não, é um outro ambiente, né? Eu tenho certeza, quero muito ouvir isso um pouquinho hoje da senhora, mas tenho certeza que é um ambiente diferente das juntas, o INSS está mais presente, a Advocacia da União está mais presente também, né? Eu imagino que o papel do presidente da Câmara seja mais complicado também, de certa forma, né? Por se estar numa instância mais elevada. Então, muito contente de estar lhe recebendo aqui. Eu já vou lhe passar a palavra de imediato, queria lhe pedir, se for possível, a senhora poder fazer uma pequena apresentação, falar um pouquinho da senhora, da forma mais informal possível, né, um pouquinho da sua relação com o INSS, com o Conselho. Confesso que fiquei bastante curioso de conhecer um pouquinho da sua biografia previdenciária. Tá certo. Olha só, Alexandre, eu sou servidora concursada da Previdência desde 83, mas eu não sou do INSS, não sou servidora do INSS. Eu sempre fui servidora do, então, Ministério da Previdência e Assistência Social, que já mudou de nome várias vezes. Então, há mais de 37 anos eu sou servidora do Ministério da Previdência, agora Ministério da Economia, que já foi MDS, MTPS. Tenho formação jurídica pela Universidade do Tocantins, no curso Fundamentos Jurídicos, e agora sou aluna do 10º semestre no curso de Direito.
Já atuei em vários setores no CRPS, por último foi na coordenação de gestão técnica, que a princípio era a corregedoria do CRPS, fiquei lá de 2005 até 2017, quando assumi o convite da então presidente Ana Cristina para assumir a presidência da segunda Câmara, e estou lá até hoje. É Que isso. bacana. Nós temos 4 câmaras, né? 4 CAGES na composição, isso. né? Isso, somos 4 câmaras sediadas em Brasília. Já existiram 8 câmaras no passado, 2 de débito e 6 de benefício. O débito passou para a Receita Federal do Brasil, e as câmaras de débito, de benefício, ao longo do tempo, foi reduzindo o volume de processos, então também foi reduzindo o volume de câmaras, só que agora está se dando o contrário, né? O volume está absurdo, então agora está se criando as composições adjuntas. Entendi. Eu fico curioso, e uma das questões que eu queria muito lhe perguntar, porque a gente sabe que o Conselho de Recursos ele tem, né, toda uma dinâmica baseada na informalidade, né? Então, o segurado ele pode ir lá na agência, num formulário fornecido pelo servidor do INSS ou pelas plataformas digitais, fazer um recurso e fazer esse recurso chegar até mesmo na Câmara de Julgamento. Mas, por outro lado, nós sabemos que no ambiente da Câmara de Julgamento também é importante o recurso com a presença do advogado, a discussão com relação às resoluções, com relação, né, aos pareceres dos ministérios. Aí eu lhe pergunto, doutora Vânia, qual é o perfil dos processos que chegam à segunda Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos? São processos de cidadãos sem assistência de advogado, ou tem bastante processos com advogados? Esses advogados estão sustentando, não estão? Ou a presença é maior do INSS? Como é que é o perfil desses processos na segunda Câmara de Julgamento, que certamente deve ser parecido com as demais, né, com as outras 3? A atuação do advogado previdenciarista aumentou bastante nos últimos anos, e é com alegria que a gente recebe essa amplitude de acesso, porque a gente verifica que estão se especializando mais, os recursos estão vindo melhor instruídos, e a incidência de pedidos sem advogado ainda existe bastante, mas num volume já não tão grande como antes era a grande maioria. Bastante advogado, e a gente vê o preparo desses advogados já trazendo até teses novas que fazem a gente lá do conselho, os conselheiros, enxergarem as coisas por um novo ângulo. Por isso que quando você falou no início desse contato aqui da gente, enquanto executivo, com os advogados, é muito importante, porque vocês oxigenam também nosso entendimento, nosso pensamento, ampliam o nosso olhar para as matérias. Isso é muito bom. Muito que bacana, que bacana. E é possível, digamos assim, porque pelo que posso perceber, e a gente pratica o recurso administrativo, mas a maioria dos advogados que atuam na área administrativa tem uma cultura muito forte de juntas de recursos. Porque a junta de recursos, ela acaba sendo a instância recursal que acaba convertendo esses recursos em diligência, acaba determinando a realização daquelas provas que não foram realizadas pelo INSS, eventualmente uma pesquisa externa, um ofício para uma empresa, ou até mesmo uma justificação administrativa. A junta acaba tendo essa vocação, me parece quase natural,
né, de aplicar, digamos assim, os princípios do processo administrativo no que se refere à busca da verdade real, o dever da administração de agir de ofício. Eu lhe pergunto, quando esses recursos chegam à Câmara de Julgamento, os debates são diferentes? A senhora vê uma diferença, mesmo não estando no ambiente das juntas? A senhora vê uma diferença no perfil dos julgamentos e das matérias que são colocadas com relação ao que é levado às juntas? Olha, realmente, as juntas de recursos, principalmente nesse momento que o INSS, por vários fatores estruturais, não está instruindo o processo. Então, o processo, em linguagem popular, está chegando pelado. Então, as juntas realmente estão tendo um trabalho hercúleo para fazer a instrução processual. E depois que chega no Conselho, tanto o INSS apresenta novas... Às vezes, o que não apresentou de contrarrazões lá, muitas vezes, o que não apresentou de contrarrazões no recurso ordinário, ele vem apresentar no recurso especial. Então, isso demanda também diligências pela Câmara, às vezes é o advogado que traz novos elementos, rebatendo o recurso especial apresentado pelo INSS. Então, assim, é o mesmo objeto, só que muitas vezes a gente discute outros assuntos, pede outras provas por conta dessa apresentação de novos elementos, seja de quem interpôs o recurso ou de quem apresentou as contrarrazões. Perfeito, compreendi. O INSS acaba tendo uma presença, me parece, mais marcante, né? Na junta a gente não vê as contrarrazões para a junta, não é sempre que acontece, né? Isso. E mesmo na junta a gente não vê assim um maior interesse, né, por parte do INSS, mas quando a gente chega à Câmara de Julgamento, isso acaba acontecendo. E então todas aquelas questões que envolvem o próprio princípio da informalidade, todas aquelas questões de na dúvida, descer para corrigir instrução processual, e todas aquelas questões que a gente pratica na junta são plenamente possíveis de serem postuladas e praticadas também no ambiente da Câmara de Julgamento. Perfeitamente. Numa sustentação oral, você pode trazer novos elementos que vai suscitar dúvidas, e aí a gente pode converter esse julgamento em diligência, ou antes mesmo, numa análise prévia, o relator pode necessitar de outros documentos, de outras informações, pedir uma justificação administrativa que pode ter sido negada ou na junta, ou os novos elementos que o INSS trouxe rebatendo o acórdão, a decisão da junta, aí a gente pode pedir uma pesquisa externa, uma justificação administrativa para realmente buscar a verdade e decidir com segurança. Perfeito. Na prática mesmo nós temos uma segunda instância recursal, né? Exatamente. Para o segurado não muda muita coisa, ele tem uma possibilidade, né, de devolver a matéria, pelo que posso compreender, apenas para o INSS, pelo regimento, né, do Conselho, existem algumas hipóteses específicas que aí o INSS vai ter o dever de recorrer, né? Quando a matéria médica é contrariada ao INSS, quando a decisão da junta ela estiver contrária aos pareceres dos ministérios, aos enunciados do Conselho Pleno. Aí, nessas hipóteses, o INSS acaba tem a obrigação de fazer um recurso especial para fazer o controle, né, do entendimento. Mas o segurado fica livre, portanto, para utilizar a Câmara de Julgamento para devolver a matéria e rediscutir tudo lá. Perfeitamente, perfeitamente. Até algo que não foi discutido no recurso ordinário, se ele conseguiu algum documento novo, ele pode trazer no recurso especial até que saia a decisão. Perfeito. A regra de trazer a documentação até a decisão também é aplicado, então,
nas câmaras de julgamento. A senhora havia me comentado na nossa conversa rápida que a gente teve sobre a possibilidade até de alguma comunicação com as câmaras de julgamento, em algumas hipóteses, eventualmente por e-mail? Isso, você fala das diligências, né? Das diligências, isso. Isso. O presidente do conselho, como os processos estão chegando, principalmente nas juntas, mas também nas câmaras, a gente está tendo dificuldade de cumprimento das diligências por parte do INSS. Então, montou-se grupos, e esses grupos, eles expedem e-mails, ofícios. Se no recurso especial consta o e-mail do advogado ou o telefone, esse grupo entra em contato direto por WhatsApp, se esse telefone tem o WhatsApp, ou por telefone. Agora, esse grupo tem encontrado algumas dificuldades. Por exemplo, já teve casos de o estagiário do escritório cadastrar o processo lá do início, cadastrar com o telefone dele, com o e-mail dele, e depois a gente não consegue mais localizar o procurador, não tem e-mail, não tem telefone, então isso dá um pouco de trabalho. Mas é isso, a gente pede e-mail, tenta entrar em contato por telefone também para agilizar esse processo da diligência quando esse documento não foi trazido aos autos no momento devido. Entendi, existe toda essa informalidade que já é tradicional no Conselho, né? Eu queria só agradecer o comentário aqui do Dr. Mauro Rauschel, que deixa um comentário com relação à live. Mauro, que já foi presidente, né, do INSS e atualmente é secretário de Justiça aqui do estado do Rio Grande do Sul e sempre à frente aí das questões previdenciárias, Mauro. Um abraço, Mauro, obrigado pelo teu comentário. Mas, doutora Vânia, me diga uma coisa, e como presidente da Câmara de Julgamento, certamente existem algumas atribuições que vão além do ato de julgar, né? Obviamente, a senhora preside todas as sessões? Como que funciona a sua relação com os conselheiros? Nós temos na Câmara, não nesse momento, porque as câmaras ficaram sem processos e parte dos conselheiros foram desviados para uma composição adjunta para lidar com mandados de segurança. Mas, assim, em regra, a Câmara de Julgamento tem 5 turmas de julgamento, então tem que ser presidido pelo presidente, tem que constar nessa turma mais um representante do governo, além do presidente, um representante dos trabalhadores e um representante das empresas. Só que, ultimamente, de 2019 para cá, com o volume de mandados de segurança, assim, estratosférico, não tem sido possível presidir todas as sessões como eu fazia desde 2017, quando eu entrei, que eu presidia todas as sessões. Então, agora, ou o meu substituto ou uma outra representante do governo presidem turmas. Então, eu presido 2, o representante do governo, o meu vice, ele preside mais 2 e uma representante do governo preside a 5ª. E a gente vai dividindo assim, porque ao longo do mês, além das sessões, eu tenho que analisar e responder os mandados de segurança, fazer calendário de sessão, verificar volume de processo da Câmara, volume de processo que está com cada conselheiro, redistribuir de um para outro, quando essa quantidade ultrapassa a capacidade desse conselheiro de julgar. Tem os conselheiros novatos que a gente tem que atuar junto a ele também, dando alguma assessoria. Tem os pedidos de revisão de acórdão, que são os presidentes que analisam. Então, disso eu não tenho como fugir e nem tenho como delegar para ninguém. Então, eu tenho que ter um espaço de tempo para analisar
aqueles pedidos de revisão que atendem os requisitos do regimento, eu defiro e redistribuo para aquele relator que prolatou o acórdão, para ele analisar e o colegiado decidir novamente. E os pedidos de revisão de acórdão que não atendem os requisitos do regimento, eu indefiro e esses são devolvidos para o INSS. Antigamente, até 2017, até 2017, os embargos de declaração também eram analisados pelo presidente da Câmara. Agora não mais. Os embargos de declaração, obrigatoriamente, têm que ir a julgamento e é o colegiado que decide se acata ou não, se conhece ou não o pedido. Ah, importante. Acho que foi alteração com a portaria, né? 116, né? O novo regimento. Eu quero muito lhe perguntar em seguida sobre a revisão de acórdão, que eu acho que é uma questão que gera muita dúvida nos advogados, mas eu queria explorar um pouquinho melhor com a senhora a questão do mandado de segurança. Fiquei curioso aqui. Né? Mandado de segurança, né? A gente sabe que é um assunto do momento. Inclusive, algumas semanas atrás, o STF homologou, né, um acordo do Ministério Público Federal e o INSS com relação aos prazos, né, que passam a ser diferentes daquele previsto na Lei do Processo Administrativo Federal. E a gente sabe, sim, é público e notório o aumento, né, da impetração de mandado de segurança. Eu lhe pergunto, esses mandados de segurança que a senhora refere, a autoridade coatora é a senhora? Isso. É o presidente da Câmara de Julgamento. Alguns são endereçados ao presidente do Conselho de Recursos. Ainda assim, quem responde é o presidente da unidade julgadora. Então, sou eu que tenho que analisar se a decisão do juízo foi pelo julgamento imediato. Esse processo é analisado no prazo que ele determinou, e aí esse prazo varia muito. 10 dias, 15 dias, 30 dias, 45 dias, e nem sempre o processo está pronto para julgamento. Às vezes, muitas das vezes, esse processo demandaria devolução em diligência, para buscar algum documento, para fazer uma justificação administrativa, para garantir a certeza do direito ao segurado. E, infelizmente, nesses casos, a gente é obrigada a julgar no estado em que se encontra. Então, o efeito nessas situações do mandado de segurança são o contrário do pretendido. Muitas das vezes, o juízo, ele pede informações. Então, a gente informa que o processo chegou do INSS em tal data, que ele está aguardando por ordem cronológica para ser distribuído, ou se já está distribuído. Também respeitamos a ordem cronológica de distribuição ao conselheiro para análise do recurso. Então, às vezes, a gente vê umas decisões que não gostaria de declarar aquela decisão, mas o direito é negado porque não tem tempo de fazer uma... Não, eu lhe entendi. O mandado de segurança realmente é um problema, né? Claro que tem um lado... Vou tentar achar um lado positivo, né? Vou tentar, né? Claro, porque eu acho que não é positivo, né? Mas o lado talvez positivo, dentro do nosso objetivo aqui, que é discutir a melhoria e um processo administrativo cada vez melhor, o único lado positivo que eu vejo é o fato de que, se tem mandado de segurança, os advogados estão usando mais o conselho, né? Talvez seja um pouco por isso. Os advogados estão protocolando mais, e aí, claro, o mandado de segurança é muito a rotina do advogado, né? Não é a rotina do segurado, né? É a rotina do advogado, é o remédio por excelência, né, da advocacia para quem atua perante o poder público. Só que, claro, a gente está vendo, e todos os conselheiros que eu tenho conversado desde outubro do ano passado, todos me relatam o mesmo sintoma, né, que na prática se consegue uma decisão dentro do prazo,
porém a qualidade nem sempre fica contente e muitas vezes acaba se negando aquilo que poderia ser concedido. Eu lhe pergunto, a reclamação à corregedoria, porque durante muito tempo eu fiz uso, né, daquela reclamação. Eu lembro até que tinha um e-mail, que se eu não me engano era o crps.corregedoria@previdencia.gov.br. Nós mandávamos aquele e-mail e a resposta era imediata. Assim. A senhora recomenda alguma comunicação nessa linha para evitar o mandado de segurança? Sim, sim. É uma via muito mais tranquila para o advogado, porque primeiro ele vai receber a resposta. A resposta que ele vai levar alguns meses ou semanas para receber do mandado de segurança, ele vai receber, seja da CGT, que é a antiga corregedoria, que hoje é Coordenação de Gestão Técnica, e também, quando manda esse e-mail para a Câmara, nós também respondemos. E, assim, a gente dá a mesma resposta. O processo está em análise, está aguardando... Aliás, é analisado em ordem cronológica de chegada e, às vezes, a gente até providencia a diligência logo, sabendo que... Porque, como a gente tem que abrir o processo e verificar o que está acontecendo... se a gente, de pronto, já verifica que está faltando algum documento, para não esperar até que chegue na mão do conselheiro, para ele verificar essa falta, a gente já distribui e avisa, olha, vê se você concorda em pedir essa diligência para adiantar, porque ele sai da fila de distribuição, vai para a fila de diligência, mas uma diligência que seria pedida depois, então, às vezes, a gente tenta adiantar dessa forma. Então, hoje em dia, mandar um e-mail para cgt.crps@economia.gov.br tem surtido a doutora Carolina colocou aqui para nós, é o crps.cgt, né? Não, é cgt.crps. @economia.gov.br. Isso. Pedindo providências. Isso, só dizendo que o processo está parado ou pedindo informação do processo. Isso caso o advogado não tenha o e-mail da Câmara, porque nós respondemos e-mails o dia inteiro. Então, a gente responde sobre andamento de processo, porque nos chegam mensagens dos segurados e dos advogados e das varas do juízo. Então, assim, a gente responde e-mail o tempo inteiro. Pode demorar um pouco? Sim, pode. Às vezes, em semana de sessão, eu só vou ver minhas mensagens 3, 4 dias depois, porque não tem como eu parar a sessão de julgamento para ficar lendo mensagem. Então, claro, assim, eu acho que o advogado pode, sim, explorar esses outros instrumentos, que é a comunicação direta com a Câmara por meio do e-mail, já que agora, até telefone, estão desviadas as linhas telefônicas para os servidores da Câmara. Então, existe dificuldade de falar por telefone? Existe, porque são muitas ligações o tempo todo e poucos servidores. Para você ter uma ideia, na segunda Câmara hoje, eu só tenho 2 servidores e 2 terceirizados. E desses 2 servidores, um tem carga horária reduzida. Então, termina que eu também faço serviço de secretaria, porque o trabalho está bem grande. Então, assim, é uma coisa que é bom esse canal para eu poder esclarecer. Às vezes a resposta demora, não porque a gente não esteja dando resposta, mas porque o volume está superior à nossa capacidade de atender de pronto. Perfeito, eu vou até repetir o e-mail, eu acho que isso é uma utilidade pública, né? Que é o cgt.crps@economia.gov.br. Eu já usei muito o e-mail do Conselho e sempre tive respostas imediatas e soluções de andamento para os meus processos,
né? Então, colegas, acho bastante importante a utilização desse e-mail, porque não deixa de ser uma etapa, porque se não for possível resolver, o colega até pode pensar numa alternativa lá na frente. E, aliás, o próprio protocolo do e-mail já demonstra também que tentou de todas as formas. Então, não tem por que pular essa etapa, né? Não tem por que deixar de fazer esse contato. E o conselho dificilmente, né, deixa de responder. A gente sabe que é mais informal, não tem a estrutura que o Poder Judiciário tem, né? Mas com certeza eu acho que é bastante relevante. E, doutora Vânia, lhe pergunto, como presidente, né, de Câmara de Julgamento, aquele prazo, aquele tradicional prazo, que até era uma construção, eu acredito, dos 85 dias, né, para que o conselheiro relator submetesse o voto para julgamento, para que a sessão pudesse ser aprazada e ocorrer a sessão. Existe, de fato, algum prazo? Claro que não um eventual prazo da lei de processo administrativo, que também é discutível a aplicação, porque aqui é um conselho, né? Ele não está ligado diretamente à administração, é um conselho independente, né? Um conselho com representantes de toda a sociedade. Mas existe o presidente da Câmara de Julgamento, assim como um presidente de junta, né? Ele tem um controle, ele cuida o tempo de análise do processo para ir a julgamento, ou não há esse controle, não há como ter esse controle? Olha, já houve época desses 85 dias serem concretizados e a decisão sair até antes. Mas, novamente, por conta do volume de processos, principalmente nas juntas, mas as câmaras até dezembro de 2020 também estava com volume muito grande de processos, então não dava para atender esse prazo. Agora que o INSS não está subindo os processos de recurso especial para as câmaras, nós estamos sem processo. Então, uma notícia assim que me assusta é que quando esses processos voltarem a subir para as câmaras, vai voltar o problema de represamento. É isso. Perfeito. Mas atualmente, esses 85 dias, na grande maioria das unidades julgadoras, está difícil de cumprir. Principalmente nas juntas de recurso, que estão com volume astronômico. Claro, porque, na verdade, a gente vê que o grosso, realmente, a grande quantidade de mandados de segurança, né, como o professor Paulo Vitor, conselheiro Paulo Vitor, que está presente aqui, né, falou, são mandados de segurança em desfavor do INSS, pela não remessa do recurso, seja junto ao conselho. Né? Isso realmente a gente vê que tem muito, porque não raras vezes se torna bastante difícil a remessa desse recurso. Né? A novidade, talvez, que a gente tem visto de um tempo para cá, e que daí talvez seja sintoma de uma maior utilização, tentando aqui achar um aspecto positivo, num fato que não é positivo, mas tentando achar um aspecto positivo, a novidade é que, como os advogados estão recorrendo mais, em razão, talvez, às vezes, não é nem da questão, eu pelo menos, na minha atuação, eu não vejo, não é nenhum problema do conselheiro, a gente não vê demora no conselheiro, a gente não vê, não existe isso no conselho. Olha, eu posso falar porque eu estou de fora, né? Então eu tenho toda a liberdade de dizer isso. Não, eu não vejo isso no conselho. Talvez o que possa gerar hoje alguma dificuldade de comunicação e que enseja a impetração desses mandados de segurança é o problema da comunicação dos sistemas, às vezes a dificuldade de ter uma consulta processual mais clara, que a gente sabe que o presidente Marcelo Borzio está trabalhando em cima disso, né? Isso já foi falado várias vezes, né? No próprio encontro ano passado, né, do CRPS, da sociedade. Então, alguns advogados ingressam no conselho, quando chega lá eles ficam perdidos. E agora? Né? Na justiça eu ligo, eu falo lá com o diretor de secretaria, aqui ninguém me atende. Então se cria um conflito. E aí o advogado impetra o mandado de segurança, porque também está sendo pressionado, obviamente, pelo seu cliente, né? Que às vezes nem concordou com a utilização da via administrativa, né? Ele quer que vá para a justiça.
O advogado ainda está fazendo um papel de equilíbrio ali, ele está tentando usar, porque a gente está buscando usar mais, mas aí a gente vê que na prática o resultado disso tudo não está sendo bom, né? E eu até lhe diria que eu tenho pensado muito sobre isso, é até discutível algumas decisões em mandado de segurança, porque até que ponto, né, o Conselho de Recursos, por exemplo, está sujeito ao prazo dos 30 dias do artigo 49 da Lei 9784, que normalmente é o fundamento, né, é a regra que é violada e que é objeto do mandado de segurança. Eu acho que até tomara que o INSS não esteja assistindo essa live aqui, porque seria um bom argumento, né, porque será que o Conselho está sujeito aos 30 dias? Né, não sei, porque o Conselho é um órgão que está além da administração, né? Está lá na Constituição Federal como um órgão com composição paritária para decidir justamente resolver os problemas da administração, controlar os atos da administração. Mas, enfim, esperamos que essa questão do mandado de segurança se resolvam, né? Fiquem as coisas positivas, que é uma maior utilização, talvez alguns efeitos pedagógicos, algumas melhoras, né, nessas questões que... Assim, uma vantagem do mandado de segurança é exatamente essa que você falou, fazer o processo andar, subir do INSS para o CRPS. Porque o que a gente tem notado, que eu tenho notado, não sei se os colegas de outras câmaras têm notado, é que os recursos para as câmaras só estão subindo por conta do mandado de segurança. Então, quando o advogado estrategicamente pede a movimentação do processo, a subida do processo para o CRPS, ótimo. Agora, quando ele pede a decisão do recurso no CRPS, aí pode ter aquele efeito contrário. Então, ele é bom sim o mandado de segurança, mas para que o INSS analise e submeta para o Conselho de Recursos para julgamento. Perfeito, eu concordo integralmente com a senhora, até porque, imagina, né, nós estamos, por exemplo, vou lhe trazer um exemplo, aqui eu moro em Porto Alegre, tá? Aqui na 4ª região, um recurso de apelação no rito comum, não no Juizado Especial Federal, um recurso de apelação aqui para a 5ª ou 6ª turma que julgam matéria previdenciária na 4ª região, o processo sobe depois das contrarrazões e ele fica aguardando 1 ano ou 1 ano e meio o julgamento do recurso. Pelo Código de Processo Civil, o juiz teria 30 dias, né, para estar julgando. Existem prazos, existem convenções, existem regras, né, para que ocorra isso, mas acaba não acontecendo. Se nós começássemos a impetrar mandados de segurança para que o desembargador, pedindo que o desembargador federal julgue a matéria, é óbvio que não vai funcionar. Né? Então, o mandado de segurança para forçar ato decisório recursal no sistema do Conselho de Recursos é muito nocivo. Por isso que a gente tem que encontrar uma solução. Que, claro, porque também existe o outro lado, existe a pressão do segurado, tem 2 lados, né? Mas com certeza, como está hoje, eu concordo plenamente, não é o ideal. Acaba atrapalhando, né, o direito. Exatamente, exatamente. Tá ótimo. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Estou aproveitando o máximo possível, tá? O meu momento aqui com a senhora e os colegas aí que estão acompanhando, tenho certeza que também, né? A senhora falou de um ponto que eu acho extremamente relevante e que os advogados pouco conhecem, né? De fato, os advogados pouco conhecem, que é a revisão de acórdão. Né? Porque uma das razões, doutora Vânia, que os advogados estão usando mais o processo administrativo hoje é porque eles se deram conta que aquelas preclusões que existem no processo judicial aqui não existem. Porque aqui a gente busca uma verdade real e aqui a gente tem um sistema recursal que eu posso eventualmente perder um recurso, mas fazer uma revisão administrativa. E me abrir uma outra possibilidade recursal da decisão da revisão administrativa. Quer dizer, isso no âmbito judicial seria algo impossível. E a revisão de acórdão, nós sabemos que é uma revisão que é feita, no caso, pela Câmara de Julgamento, pode ser feita dentro do prazo decadencial dos 10 anos, né? Exato. Que é o prazo
para revisão, para a administração poder revisar seus próprios atos. A senhora poderia falar um pouquinho mais da revisão de acordo? O que a senhora costuma ver? Os advogados estão usando ou não? É mais a administração que acaba corrigindo erros. Quem se vale muito do pedido de revisão é o INSS, pelo menos nas câmaras, eu não sei no âmbito das juntas. Mas nas câmaras, o INSS perdeu, quer dizer, o direito foi reconhecido para o segurado, ele entra com pedido de revisão repetidas vezes. Agora, os advogados, eles também trazem no pedido de revisão, às vezes, elementos que passaram despercebidos, ou na análise da junta, ou na análise da Câmara, um processo anterior do segurado, que depois de algum tempo ele falou para o advogado sobre aquele documento. Então, se ele traz algum elemento que deixou de ser analisado e que é possível reconhecer o direito em fase de revisão, a gente reconhece, mas tem que ter cuidado para não ser o documento novo, aquilo que ele deveria ter trazido antes e não trouxe também. Então, assim, ainda é um expediente pouco explorado pelos advogados, a revisão de acórdão. De acordo. Deixa eu tentar construir um exemplo, assim, para a gente tentar elucidar para os colegas também. Então, se um cidadão me procura na condição de advogado e me apresenta uma decisão do INSS que indeferiu o pedido de benefício dele, eu vou lá, pesquiso, constato que ele chegou até a fazer um recurso ordinário para a junta não concedeu o direito, transitou, digamos assim, em julgado, o processo restou indeferido. Dentro do prazo de 10 anos, eu posso fazer um pedido, né, através do INSS, que vai subir para a junta, né, um pedido de revisão para que se reanalise aquela decisão, que já esgotaram-se todas as possibilidades recursais e os prazos dela, mas como está dentro do prazo de 10 anos e eu tenho um fato relevante, um PPP que foi mal analisado, eventualmente uma prova rural, alguma coisa assim, eu posso pedir uma revisão para eu tenho uma nova chance dentro de uma década para poder reanalisar aquilo. Seria isso? Sim. Fantástico, fantástico. Os advogados reconhecem muito pouco a revisão de acórdão, né? E alguns me procuram, né, por eu trabalhar esse tema já há algum tempo, mas a gente também não raras vezes fica com dúvidas práticas, né? Porque na teoria a gente conhece, mas na prática muitas vezes algumas coisas a gente não praticou. E essa questão da revisão do acórdão, ela é tão ampliativa que realmente geram dúvidas se realmente possa ser possível, né? Você pode, por exemplo, numa revisão de acórdão, demonstrar que o contraditório não foi garantido. Lá atrás, uma diligência que obrigatoriamente deveria ter sido expedida, um documento que já era de conhecimento do INSS. Então, assim, vai depender muito do que o advogado vai trazer para a gente analisar. Não é ad infinito que a gente vai ficar abrindo para reanalisar o processo. Entendi. Tem que ser realmente uma questão fundamental, talvez algum desrespeito a alguma determinação da própria instrução normativa, né, do próprio regimento, porque de fato existem essas situações, mesmo sabendo que o Conselho é um tribunal que está aparelhado a defender pessoas em condição de hipossuficiência, sem defesa técnica, não raras vezes acontecem situações, né? E pode ser uma possibilidade de a gente tentar aí prestigiar o procedimento administrativo e não levar a matéria ao judiciário. A Lívia está lembrando aqui que a revisão de acórdão está prevista no artigo 59 do Regimento Interno do CRPS, que é a portaria 116 de 2017. Muito importante conhecer a portaria também, porque traz, né, muitas informações relevantes. Doutora Vânia.
só um adendo. Ainda existe muito desconhecimento de parte dos advogados, por exemplo, na intempestividade que está garantido no regimento interno, que ainda que o recurso esteja intempestivo, se comprovado o direito líquido e certo, incumbe ao relator do processo requerer a relevação da intempestividade. O que não é possível é quando demande a necessidade de uma diligência. Havendo necessidade, às vezes a gente até acredita que ali tem o direito, mas se a gente necessitar de uma diligência, aí, nesse caso, a relevação já não pode ser atendida pelo colegiado e não é conhecido o recurso, o segurado tem que entrar com outro pedido. Sim, o direito tem que estar ali plenamente demonstrado, né? Exatamente. Também demonstra a importância, né, da informalidade do Conselho. Que bacana. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. E os enunciados do Conselho de Recursos? A senhora teria alguma observação pela sua caminhada, pela sua experiência, assim, para os advogados? Qual a importância de conhecer, principalmente agora que foram revisados? Como é que vocês tratam esses enunciados na Câmara de Julgamento? O que a senhora pode nos falar a respeito deles? Os enunciados, eles precisam ser mais utilizados, é vantajoso, porque existem decisões administrativas que, antes mesmo do judiciário reconhecer algumas questões, no âmbito administrativo, a gente já estava reconhecendo, como no caso do vigilante sem arma de fogo, ruído, ainda que a empresa entregue o EPI, não vai descaracterizar o ruído. Então, assim, a jurisprudência administrativa tem avançado muito. E os advogados podem trazer suas teses, inclusive para serem discutidas no Conselho Pleno. Então, se você tem um acórdãos entre câmaras que estão distintos, divergentes, você pode trazer os paradigmas e pedir uma uniformização de jurisprudência. Então, assim, existem decisões, resoluções do Pleno, as resoluções são no caso concreto. Então, se na decisão do seu processo, a decisão está indo contra uma resolução, por exemplo, você pode submeter ao Pleno, pode questionar, e aí a matéria vai ser analisada. Então, assim, os advogados ainda têm um material muito vasto para pesquisar e para utilizar, que é a jurisprudência administrativa. Tanto as resoluções, que são proferidas nos casos concretos, como os enunciados. Perfeito. Inclusive, o presidente da terceira Câmara de Julgamento, que é o doutor Gustavo Beirão, né? Lançou recentemente um livro, né? Importante o livro dele, sobre jurisprudência administrativa previdenciária, onde ele apresenta todas essas resoluções do Conselho Pleno, né? Todas os enunciados, os pareceres da consultoria jurídica do Ministério da Previdência e Trabalho, só do Ministério da Previdência, do Ministério do Desenvolvimento Social, né? Então, claro, eu compreendi bem. Lá nas câmaras de julgamento, a gente tem um espaço para trabalhar de uma forma talvez mais efetiva a matéria de direito, né? Essas questões todas que estão nas resoluções, o critério de miserabilidade da LOAS, a questão do vigilante porte de arma de fogo, né? Onde a gente tem um espaço talvez mais oportuno para trabalhar as questões de direito. É isso, né, doutora Vânia? Exatamente, exatamente. Que bacana, que bacana. Eu tenho uma última pergunta para lhe fazer, que o nosso tempo está chegando ao final, infelizmente, mas com relação ao decreto 10.410, né, que alterou
o regulamento da Previdência Social, né, o 3.048 de 99. A senhora vê algum impacto mais relevante assim, na dinâmica do processo no Conselho, com relação ao decreto? Aquelas questões talvez envolvendo o documento novo ou algo nessa linha? Uma questão que me preocupa é exatamente essa, a inclusão pelo 10.410 do parágrafo 6º do artigo 176 do decreto 3.048, que na análise do pedido inicial, se for aberta uma exigência pelo INSS e o segurado, o advogado, não apresentar o documento, não cumprir a diligência, esse processo esse pedido vai ser arquivado, e desse arquivamento acho que no artigo 3º diz que não cabe recurso ao CRPS do arquivamento sem análise do mérito. Só que eu acho isso questionável, porque não raras vezes, documentos que não foram aceitos pelo INSS para o reconhecimento do direito, no CRPS eles são válidos e acarretam uma decisão favorável. Então, ok, não houve análise do mérito, mas só cabe a admissão do recurso ao CRPS. Então, se houve ou não a decisão de mérito, vai caber esse é o meu entendimento, tá? A gente ainda, que eu saiba, ainda não chegou nenhum caso na Câmara. Se chegou, ainda não vi. Mas eu acho que essa discussão não cabe, só cabe ao CRPS. Porque nós é que vamos analisar se aquele documento inicial que foi entregue antes da exigência, se ele está apto ou não a comprovar o direito ao benefício do segurado. Então, às vezes, caberia, de repente, um reconhecimento parcial, pode não ser total, mas poderia ser parcial, e aí foi arquivado. Então, essa discussão ainda vai dar pano para manga, vai ser bem... Sem dúvida. E a gente vai ter ainda também a própria intervenção do Poder Judiciário, talvez, nessa questão, né? Porque aí nós temos a própria lei do processo administrativo federal, que pela primeira vez nós estamos trazendo com mais força, nós estamos olhando ela de uma forma diferente. Ela traz, né, doutora Vânia, soluções para problemas que nós estamos há um tempão procurando a solução, e está lá desde 99 na Lei 9784, né? E que lá no judiciário, muitas vezes, algumas portas não estão abertas e no administrativo está. Então, descobrir aí essas janelinhas, essas portas. Perfeito, perfeito. Doutora Vânia, chegamos ao final, tá? Eu queria lhe dizer umas coisas importantes, tá? Primeiro, eu queria lhe dizer que eu me sinto realmente, assim, privilegiado de ter tido a oportunidade de conversar com a senhora aqui hoje, porque eu sei do cargo que a senhora ocupa e eu sei das inúmeras questões que a senhora deve ter para resolver, né, sendo presidente de uma Câmara de Julgamento, sabendo como funciona o ambiente todo do Conselho, da nossa administração como um todo, e a senhora esteve disposta a vir aqui nos contar uma série de questões importantes. Tenho certeza que para os colegas foi muito importante, para mim foi muito valoroso, aprendi muitas questões novas. Então eu quero lhe agradecer. E eu queria lhe dizer que, mesmo a senhora me dizendo, desde quando eu lhe convidei, que a senhora é meio avessa a essas questões digitais, que a senhora tem muitos fãs em todo o Brasil. Porque desde que eu anunciei a live com a senhora, muitos conselheiros, né, deixando comentário, comentando que a senhora é uma pessoa maravilhosa, que a senhora é uma julgadora que conhece a matéria, uma pessoa querida. Então, queria lhe dizer assim que pude perceber o quanto a senhora é querida em todo o Brasil. Hoje a gente consegue ver isso pelo Instagram, né, pelas redes. E eu fico muito contente de, a partir de agora, ter podido conversar com a senhora. Espero que possa lhe conhecer pessoalmente em breve. Muito obrigado. Eu que agradeço. Ganhei meu dia. Estava tão nervosa, ganhei meu dia. Eu lhe falei desde o princípio. Tô brincando. Não, a senhora ganhou seu dia porque foi muito bom lhe ouvir. Tá? As palavras que eu lhe falei agora
porque realmente eu fiz a live e até peço desculpa a algum colega que fez alguma pergunta que possa não ter sido respondida, mas eu fiquei eletrizado lhe ouvindo aqui, sabendo de toda a sua experiência e poder ouvir algumas questões práticas, como o e-mail de contato, né, a questão da revisão do acórdão e todas as questões que a senhora trouxe aqui hoje, é muito bom, é de grande valia. Então, muito obrigado mesmo, foi um prazer e conte sempre comigo, no que puder, estamos por aqui. Eu que te agradeço, você é muito gentil e eu estou muito feliz de ter te conhecido também e espero que a gente se conheça pessoalmente em breve. Tá ótimo, muito obrigado. Quero agradecer também a todos que estiveram conosco, quero deixar um abraço em todos e em especial em todos os conselheiros que estiveram aqui, colegas que eu já conversei anteriormente. Um beijo para todo mundo. Tá aí, ó, a doutora Vânia também agradecendo, né, todos que estiveram aqui, eu fui observando os comentários, para mim é motivo de muita alegria contar com a presença de vocês aqui, a gente poder estar junto nesse ambiente. Doutora Vânia, lhe libero agora para final do feriado, tá? Muito obrigado, tem mais esse fator, a senhora aceitou fazer uma live comigo em pleno feriado, né? E até mais então. Gente, um abraço em todos, nos vemos terça-feira que vem, 18 horas, estarei aqui novamente com mais um conselheiro para a gente conversar um pouquinho mais sobre o Conselho de Recursos da Previdência Social. Tchau! Tchau! Um abraço, gente. Tchau, tchau!